do Senhor, meus irmãos, professores e adolescentes, da sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 7ª lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adolescentes. Esse programa que é o oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Vem comigo, meus irmãos, para mais uma aula e hoje nós vamos falar aqui sobre a lição de número 7, que tem como tema Como construir boas amizades. E aqui é algo essencial para trazer em sala de aula quando nós falamos de amizade e que é difícil, às vezes parece colocar o cuidado da amizade para adolescentes, mas tempo certo que Deus vai te usar de uma forma tremenda e você vai conseguir transmitir o alerta da palavra de Deus para os vossos alunos. Leitura bíblica, Salmos 1, Provérbios capítulo 13, faça a leitura bíblica em sala de aula, a mensagem Provérbios capítulo 17, versículo 17. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Objetivos: refletir sobre a importância de construir boas amizades, explicar os perigos de ter amizades com pessoas que não seguem os valores cristãos e apontar as características esperadas de um bom amigo. Vamos descobrir quantos amigos você tem, poucos ou muitos. Você considera que os contatos das redes sociais são amigos? Nessa lição, vamos conversar sobre o valor das amizades verdadeiras. Também vamos apontar questões importantes sobre a convivência entre amigos e veremos o que a Bíblia fala sobre as amizades. Vamos lá? Tópico 1, então, a importância da amizade. Então, meus irmãos, primeiro ponto aqui a destacar é que o ser humano ele é um ser relacional e foi criado dessa forma. Até aquele destaque que a gente trouxe na lição passada, na lição de número 6, quando nós falamos a respeito de família, quando Deus olha para Adão e Deus olha e diz, não é bom que o homem viva só. Então Deus faz para um homem uma adjuntora, uma parceira, uma amiga que seria sua esposa. Então nós vemos aqui que desde a criação Deus já fez o ser humano como um ser relacional, como uma pessoa que depende então de uma convivência em sociedade e desse preenchimento de um ciclo social para que não se sinta só, solitário, angustiado. Mas, claro, o momento de solitude ele é ótimo, mas o homem ele precisa também estar envolto de um ciclo social que lhe faça bem e de pessoas que estejam ali conectados no mesmo propósito que ele. Então nós observamos aqui que o ser humano ele tem essa necessidade de conviver em pessoas. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, há o destaque aqui de Salomão. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalham juntas ou trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Então há esse destaque e Eclesiastes vai trazer esse ponto que o quanto pode crescer alguma coisa quando se tem duas pessoas trabalhando juntas. Aquela famosa frase, duas cabeças pensam melhor que uma, realmente, quando nós paramos para observar, é uma verdade. Até interessante, quando nós observamos alguns homens, quando Tomás de Aquino e também Hugo de São Victor, quando ele vai escrever em um dos seus livros, Meditar e Aprender, ele vai trazer o destaque para isso, que uma das primazias, uma das primeiras coisas para aquele que busca uma vida intelectual, para aquele que busca uma vida de estudo, é ter essa concepção e essa ideia de humildade. A humildade é aquilo que nos faz diferente de todos os outros, porque quando se tem um orgulho dentro de uma pessoa que busca uma vida intelectual, muitas vezes ele vai se achar sábio antes da hora ao ponto de rejeitar aprendizados de outras pessoas. Mas aquele que tem dentro de si o princípio, a virtude da humildade, ele vai conseguir de uma forma mais exata extrair boas lições de todas as pessoas que estão ao seu redor. E se tornando então, se ele consegue chegar a esse ponto, se ele consegue ter a humildade de aprender com todos, ele pode se tornar ao ponto de ser o mais sábio de todos. Dessa forma vai destacar Hugo de São Victor. Então nós observamos aqui que esse princípio de Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, continua sendo debatido por outros homens, por outros teólogos, ao ponto de que nós vemos que o princípio, o cerne, a origem desse termo é que duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Por isso, a importância de nós escolhermos boas amizades. Até interessante, quando o Seth Langers ele vai escrever no seu livro A Vida Intelectual, ele vai trazer o destaque de que pessoas que não nos trazem crescimento nenhum, moral ou intelectual, e quando nós observamos moral, intelectual, e nós podemos trazer para o nosso meio espiritual, essa pessoa não faz sentido ter uma convivência
com ela, então deve haver uma rejeição dessa amizade. Podemos tratar esse tipo de pessoa como colegas, mas a nossa casa deve estar fechada para esse tipo de pessoas. Que nós possamos ter ao nosso redor pessoas que nos trazem um crescimento moral, espiritual ou intelectual, para que não sejam amizades em vãs. Então cada pessoa ela deve construir boas amizades. Até interessante aqui, tá aí na tela a imagem desse rapaz, desse filme agora que está bombando nos cinemas, que é o filme da Forja, e nós observamos que ele está com uma espada, né, que é uma cena do filme, está com uma espada segurando essa espada. E quando o discipulador dele, esse filme é muito interessante, que vai falar a respeito de discipulado, e eles estão ali num grupo de homens em que havia muitos discipuladores e discípulos, e nós vemos ali que o autor, o Isaías, que é o autor principal do filme, né, é o protagonista do filme, ele vai então, o discipulador dele vai pedir para ele segurar aquela espada no meio da sala de aula. E a primeiro momento ele consegue segurar a espada dessa posição que ele está. Ele segura por 1 minuto, por um tempo, e enquanto ele estava segurando, o discipulador trazia uma ministração e que falava a respeito da importância da união. E quanto mais ele demorava ali, a sua ministração, o Isaías começava a tremer ao ponto de que aquela espada forjada já estava se tornando difícil de ser segurada sozinho, até que aparece ao seu redor alguns irmãos em Jesus Cristo e que ajudam ele, então, tiram o peso da espada e cada um, segurando um pouquinho da espada, faz com que a espada se torne mais leve e mais fácil de ser carregada, segurada e mantida. Então, a lição trazida nessa parte do filme é a importância, e isso é a arte, né, que forma o nosso imaginário, é a importância de nós termos ao nosso lado pessoas boas e que trazem um crescimento espiritual para as nossas vidas, tendo-se então a noção de que é melhor quando nós trabalhamos juntos. É melhor quando a igreja do Senhor está envolvida naquela palavra, eu já utilizei outras vezes aqui, a koinonia, a comunhão, quando nós estamos conectados juntos em uma comunhão dos santos, nós conseguimos ir mais longe propagando, levando a palavra de Deus, pois isso é a igreja do Senhor como um corpo. Então aqui nesse filme A Forja há esse destaque que é muito interessante. E nós vemos aqui mais um exemplo que eu gostaria de trazer. Quem já estudou um pouquinho a história de Tolkien, de C.S. Lewis, vai observar também a existência do Weaklings, né? Até interessante porque Tolkien vai ser aquele que vai levar C.S. Lewis para Jesus, mesmo Tolkien sendo um católico, nós observamos que ele vai evangelizar C.S. Lewis, e C.S. Lewis, depois de conversar com Tolkien, ele não vai ser levado ao catolicismo, ele vai ser levado à igreja anglicana, isso na Inglaterra há muito tempo atrás, ali em 1920, 1930, por aí. E depois dessa conversão de C.S. Lewis ao cristianismo, eles e Tolkien vão se tornar grandes amigos, quando eles vão ter as mesmas vontades, nós podemos falar, o mesmo propósito, eles gostavam de mitos, de criar história e de escrever livros, até o ponto em que eles vão fazer um círculo de amigos que se chamava Inklings e que se juntavam dentro daquele círculo de amigos a pessoas mais próximas ali de C.S. Lewis. E aí entra Tolkien e entra outras pessoas. E aquele grupo que eles levantavam ali, eles tinham o costume de ler em alta voz composições de vários tipos, onde eles pegavam algumas composições, alguns escritos que eles faziam e eles liam dentro daquele grupo. E aqui revela também a importância e nos mostra a importância que nós podemos tirar do dom da amizade de C.S. Lewis e Tolkien, de uma amizade produtiva, edificante, que vai trazer o crescimento. Dentro desse grupo Weaklings saiu algumas literaturas, mas nós observamos aqui que depois vem Tolkien com O Senhor dos Anéis, vem o C.S. Lewis com a Crônicas de Nárnia, e C.S. Lewis, se você observar, ele vai trazer tantas escritas literárias que vão trazer uma edificação para o cristianismo de uma forma geral, tendo como um dos principais livros que nós conhecemos o Cristianismo Puro e Simples, tem as Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e tantas literaturas extraordinárias inspiradas ali que o C.S. Lewis
trouxe. Então nós observamos aqui o quão importantes são amizades construtivas e quão importante é a gente ter pessoas ao nosso redor que vão nos levar a uma construção, a uma edificação, a um crescimento pessoal. Não pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor e querem nos ver mal, querem nos ver cair, mas é importante cultivar amizades que querem ver o nosso crescimento, que trazem crescimento de uma forma geral, assim como nós observamos esse relacionamento entre Tolkien, C.S. Lewis e a criação do grupo Inclis, que trouxe então um desenvolvimento literário, um crescimento literário para aqueles que estavam envoltos nesse grupo. Tópico 2. Como construir boas amizades. Então, há a importância de escolher bons amigos e também de ser um bom amigo. E aqui é interessante porque não basta simplesmente escolher bons amigos, né? Nós temos também que ser boas pessoas, porque senão a gente vai acabar servindo de má influência para boas pessoas. Então nós observamos aqui esse senso de que é importante sim a gente escolher bons amigos, mas também é importante nós nos tornarmos um alguém bom. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não se deixe enganar, as más conversações ou as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então é algo que é impossível ser dissociado. A gente deve trazer esse destaque. Se há uma pessoa que traz más conversações para dentro da roda, essa pessoa, querendo ou não, ela traz também uma corrupção de costumes de uma forma geral. Tanto que Salmos capítulo 1, versículo 1, ele vai trazer à tona, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, ou seja, ele não permanece no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então esse destaque em Salmos capítulo 1, versículo 1. Se há uma roda, se há um grupo de pessoas que trazem dentro deles más conversações, que podem trazer uma corrupção de bons costumes, nós que servimos e nós que amamos a Deus, aquele homem que é bem-aventurado, ele vai ter a noção de não permanecer nessa roda de más conversações. Então nós vemos a importância de nós nos desviarmos, se retirarmos da roda dos escarnecedores, sairmos fora. E essa é uma compreensão que nós devemos ter, essa noção e que a gente deve trazer em sala de aula, de que nós, como homens e mulheres de Deus, que temos um propósito, nós devemos estar distante daqueles que estão distante de Deus. Devemos, claro, aproveitar alguns momentos que Deus nos dá para pregoar e falar do Evangelho, mas ficar ali, ouvindo coisas que não devem, ouvindo más conversações, não é do nosso tipo. Então, nós devemos estar rodeado de pessoas que tenham a mesma fé em Jesus Cristo, os mesmos valores, respeito pela família de forma geral. E aqui a gente fala, porque tem muitas amizades que nós vemos, e eu falo isso que eu sou jovem, ainda lembro do meu tempo de adolescência, de muitas pessoas que não respeitam o irmão do amigo, que não respeita a irmã do amigo, que não respeita a mãe do amigo, e isso revela que também não respeita o amigo. Então, um princípio de amizade que deve ser valorizado é o respeito. Se a pessoa não lhe respeita, ela não serve para ser a sua amiga. Claro, pode ser um colega, está lá na mesma escola, está convivendo, às vezes frequentando o mesmo ambiente, mas não pode ser uma amizade mais aprofundada se não há o respeito mútuo entre as duas partes. Então nós devemos ter esse cuidado e trazer esse aviso em sala de aula, responsabilidade com os estudos e vida. É importante a cultivação de pessoas, como já falei aqui, que vão nos levar ao crescimento, pessoas responsáveis, que tenham um norte, que tenham um rumo de vida, que não estão vivendo de uma forma avoada. Até trazendo aqui novamente o exemplo desse filme da Forja, que eu coloquei ali lá na primeira imagem, desse rapazinho aqui, o Isaías. É interessante se você parar para observar. Se você não viu o filme, agora dá um pausa, né, que é um pouquinho de spoiler, mas quando começa a obra, nós observamos que ele era um jovem totalmente perdido, né, que ele ficava ali, permanecia no seu videogame, já era um jovem de 19 anos, não queria estudar, não tinha perspectiva de vida, sua mãe estava desesperada com ele, e ele ficava o dia inteiro jogando videogame, depois ia jogar basquete e não fazia absolutamente nada. E é interessante observar que no começo do filme ele vai procurar um emprego, por causa que a sua mãe manda ele procurar um emprego para ajudar ela a pagar o aluguel. E aí, na primeira busca que ele vai fazer do emprego, ele pega o carro emprestado da mãe, e um amigo liga para ele e convida ele para fazer algo diferente, né? No horário de trabalho, teoricamente seria, convida ele para jogar um basquete. Aí ele vai então jogar basquete
e essas falsas amizades acabavam afastando ele do propósito que ele devia seguir. Então nós vemos que quando ele vai se afastar, quando ele pega um emprego, quando ele se aproxima de boas pessoas, quando ele entra então para o grupo, a forja, e começa a ser discipulado, se aproxima de pessoas com bons propósitos, de bons valores, de bom costume, pessoas responsáveis, nós vamos observando então o crescimento do protagonista Isaías, em que ele vai abandonar o seu videogame, ele vai entrar dentro da empresa e vai se tornar ali um grande homem de Deus. A obra vai mostrando o crescimento do protagonista, que vai deixando ali os seus desejos para trás, e tudo isso vai acontecendo por causa que ele vai se envolvendo com pessoas que trazem um crescimento para a vida dele, que vão levando, que vão aproximando ele para mais perto de Jesus Cristo. Isso vai falar a respeito de um discipulado que vai incentivar as pessoas, um discipulado influenciável de pessoas ao nosso redor. Então nós vemos isso dentro da obra de uma forma muito interessante, e por isso a gente deve estar rodeado de pessoas com responsabilidades. E é aqui, para ser um bom exemplo, nós devemos falar de Jesus dar conselhos segundo a palavra de Deus e ajudar quando necessário. Tópico 3, o que a Bíblia fala sobre amizades? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente consegue tirar aqui alguns exemplos de amizade. Em Jó e seus amigos revelam que as pessoas são falhas, o melhor amigo do homem deve ser Deus. Então, a gente observa ali na história de Jó, que Jó ele vai perder tudo, e os amigos de Jó eles vão ter uma falsa... A gente pode tirar uma interpretação errada daquilo que estava acontecendo. Eles começam a culpar Jó por causa das suas percas, dizendo que Jó estava em pecado, que Jó havia falhado, quando na realidade não era isso que havia acontecido. Então, aqui também o livro de Jó ele nos ensina que a nossa esperança, podemos falar dessa forma, a nossa fé não deve estar fundamentada em amizades. Nós não devemos nos abalar por causa das falhas, das nossas amizades, porque na realidade as nossas amizades são falhas. Então o livro de Jó nos revela o quão falho pode ser uma amizade, o quão falho pode ser um homem, pois ainda está sujeito ao pecado e ainda está sujeito a interpretações equivocadas e erradas, como é o caso do livro de Jó. Por isso que existe um só amigo que não falha, um amigo que não erra, e da onde deve estar totalmente o nosso apego principal, que é o nosso Senhor Deus. Ele é aquele que não falha, que não erra e que não se equivoca, mas que sabe de todas as coisas. Quando nós olhamos para Roboão e seus colegas, e nós vemos a história de Roboão, quando ele vai receber uns conselhos dos seus colegas, de alguns jovens que estavam perto dele, que vão levar então na divisão do reino, conselhos errados, conselhos equivocados, revelam então que a falta de sabedoria num grupo pode conduzir todos à ruína. Então a gente pode observar dentro da história de Roboão o cuidado que nós devemos ter com conselhos falsos, com conselhos que nos distanciam da verdade, e isso é muito perigoso. Roboão tinha alguns conselhos a seguir, os conselhos dos sábios ou os conselhos dos seus colegas. Ele vai se atentar então aos conselhos dos seus colegas com uma falta de discernimento, com uma falta de sabedoria, e nós sabemos que Deus sempre conduzia os reis de uma forma geral, quando eles buscavam a presença de Deus, mas Roboão assim não fez, se afastou de Deus e buscou então ali em seus colegas a direção, que acabou levando à divisão do reino de Israel entre norte e sul, reino de Israel, reino de Judá, Samaria, Jerusalém, que nós conhecemos. Daniel, Ananias, Azarias e Misael nos revelam quão forte pode ser a comunhão de jovens fortes que crescem em sabedoria e temor. E aqui nós aprendemos com jovens que estavam na Babilônia e quão poderoso pode ser a comunhão desses jovens dentro de um território pagão, que é o território da Babilônia, dentro de um território de uma cultura diferente, mas enquanto eles estavam unidos lá, eles cresciam em sabedoria e temor e não se vendendo por causa dos manjares do rei e tudo aquilo que a Babilônia oferecia, mas se mantiveram fiéis até o final. Aqui nós aprendemos também com a amizade que traz crescimento, que é a amizade de Daniel, Ananias, Azarias e Misael lá na Babilônia. Essa união realmente foi diferencial, e até o ponto em que eles são lançados na fornalha, Ananias, Azarias e Misael foram lançados juntos. Nós observamos o quão perto, o quão conectados com Deus eles estavam quando aparece o quarto homem na fornalha. Ou seja, é uma amizade que traz um crescimento
Fora que a gente pode falar crescimento intelectual também, porque o começo do texto vai falar que eles tinham essa sabedoria, que eles tinham conhecimento em ciência, tanto que depois eles vão ser levados a altos cargos dentro da Babilônia, e nós vemos também que eles tinham um grande crescimento, uma grande compreensão espiritual, a ponto que o Senhor estava com eles. Quando nós olhamos aqui para Barnabé e Paulo, nós vemos como que Deus ele pode unir propósitos em prol do crescimento da obra de Deus. Nós vemos Barnabé e Paulo em viagem missionária, seguindo junto, evangelizando, pregando a palavra de Deus, conhecendo cidades, conhecendo pessoas, e tudo isso sendo realizado em conjunto. Quando Deus pega dois homens diferentes, de famílias diferentes, Ele une esses dois homens para que possam também haver ali, pelo menos por um tempo, uma união de propósito, de caminhada, e o nome do Senhor sendo levado a diversas nações através de Barnabé e Paulo. Amizade, quando nós observamos esse texto. E aqui, para finalizar, Jesus, em João capítulo 15, versículo 13, vai falar: ninguém tem o maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E o mais lindo, o mais essencial, é nós termos essa compreensão de que Jesus nos vê também como amigos. E isso é maravilhoso quando nós temos o próprio Senhor Jesus, aquele que morreu para salvar o seu povo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário como nosso amigo, e que não deve ser simplesmente o nosso amigo, mas deve ser o nosso melhor amigo. Nós podemos ter inúmeros amigos aqui. Nós até podemos ter aqui o nosso melhor amigo humano, podemos falar dessa forma, mas o nosso realmente melhor amigo da eternidade deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, que deu a vida por nós, e que isso é maravilhoso. Mesmo quando nós muitas vezes falhamos e nós sendo traidores, muitas vezes quando nós estávamos no mundo e afastados de Deus, Ele olhou para nós e decidiu morrer por nós. Nós vemos Jesus Cristo durante a sua vida, no momento da crucificação, foi traído pelo seu discípulo, seu amigo, nós podemos falar dessa forma, que estava perto dele, foi negado por outro dos seus discípulos, Pedro. Nós vemos amigo próximo de Jesus, ainda Pedro era aquele que sempre ia com Jesus de uma forma mais retirada, estava de uma forma muito próxima, rejeitado pelo seu povo, e certo ponto é rejeitado pela sua família. Isso revela um pouco do ministério de Jesus. O maior império da época, o Império Romano, também rejeitou Jesus de uma forma generalizada. E aí nós observamos que mesmo assim Jesus foi obediente até a morte de cruz, morrendo pelos seus agressores, morrendo pelos seus traidores, morrendo por aqueles que o negaram. E isso mostra o amor de Jesus, que dá a sua vida pelos seus amigos, aqueles que vão se entregar a Ele. Por isso nós devemos olhar Jesus como nosso melhor amigo e nos aproximarmos dele, e nós devemos trazer, professor, em sala de aula, a importância de estar perto de Jesus. Conclusão: ter amigos verdadeiros é algo muito precioso, por isso aprenda a escolher bons amigos, faça amizade com pessoas que compartilham da mesma fé e valores que você, e nunca deixe um amigo influenciar você a fazer algo errado ou afastar-se de Deus. E lembre-se, seja um bom amigo que compartilha a mensagem de Jesus e que pratica a bondade e a misericórdia. Amém, meus irmãos? Então essa é a aula de hoje, uma colaboração interessante, e eu desejo que o Senhor venha lhe usar de uma forma poderosa, que a sua aula seja bênção, que o Espírito Santo lhe use de uma forma tremenda em sala de aula, e que a vida dos seus alunos sejam edificadas e impactadas através da sua vida. Nós, quando estamos liderando um grupo, a gente vai também criando amizades, né? E eu sei que Deus vai lhe usar, e sempre há essa preocupação de como transmitir a palavra de Deus e como será, mas tenho por certo que o Senhor será louvado, glorificado através da sua vida, sendo um instrumento de Deus dentro de sala de aula. Deus abençoe grandemente. Esse programa aqui é um oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional. Já peço aos irmãos deixar o seu like aí no vídeo, deixe seu comentário, fica atento também nos próximos vídeos que virão, que será de edificação para a sua vida, e também uma colaboração um pouco singela, simples, mas que você pode trazer para dentro de sala de aula alguns exemplos aqui. Até se você conseguir, eu não sei se tem, né, mas que foi falado a respeito desse filme da Forja, fazer um trabalho em cima desse filme, vai falar sobre discipulado, vai trazer também à tona a importância de se desfazer de amizades que nos afastam de Deus e nos aproximarmos de amizades que nos levam para mais perto de Deus. É interessante se conseguir trazer para os seus alunos assistirem em sala de aula. Esse filme é
muito bom, realmente é uma obra muito importante e impactante, que a gente possa realmente influenciar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças a assistirem a artes que vão trazer para o nosso imaginário coisas que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado, para que a composição da nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso caráter, do nosso imaginário seja formado com boas coisas que nos levam para mais perto de Deus, verdadeiramente criando-se então em nós um caráter cristão. Amém, meus irmãos? Essa é a vossa aula de hoje. Deus vos abençoe e até a próxima.